E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como que você tá? Tá bem? Espero que você esteja bem. Seguinte, hoje começa o CCJ. Essa é a nossa primeira aula do nosso primeiro módulo. Lembrando que isso não é um curso pago, isso é um treinamento gratuito para abençoar a sua vida e a vida da sua igreja. Se você não sabe o que é o CCJ, se você não viu a nossa live no Instagram e as coisas que eu postei lá essa semana, segue lá. É importante você saber, porque lá eu posto as coisas antes de postar aqui. Mas para te dar uma base rápida do que é o CCJ, crie como Jesus. Essa é a proposta do nosso treinamento. Nós fomos destinados para criar e Jesus nos fez para ser parecidos como Ele. Deus nos fez para ser parecidos como Ele. E Deus, o Criador, nos fez para criar também. Então, um dos nossos propósitos, um dos nossos objetivos é ser cristãos criativos. Nós precisamos ser cristãos criativos. O Crie como Jesus é totalmente destinado a isso. Eu quero te ensinar como criar melhor para Jesus. Como que você pode se desenvolver. Como você pode desenvolver características que podem ajudar o reino de Deus. Lembrando que nada do que eu vou te falar aqui é necessário para o reino de Deus. O reino de Deus e a obra da cruz, ela já foi consumada e tudo que a gente pode oferecer para Jesus ainda vai ser muito pouco. Só que o objetivo desse curso é como você pode abençoar a vida das pessoas à sua volta através das redes sociais, das mídias sociais. E depois dessa breve introdução, eu quero falar para vocês qual é a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre base de comunicação. Entra a vinhetinha fazendo pau, 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 pau. Se você não sabe, comunicação é o que a gente está fazendo agora. Mesmo que você não esteja falando comigo diretamente, tecnicamente a gente está se comunicando. As redes sociais, elas são meios de comunicação, elas são plataformas que facilitam a nossa comunicação e facilitam a nossa fala. A comunicação existe desde que o ser humano se entende por gente, desde que a gente deixou de ser bicho e aprendeu a falar. E ela é extremamente importante porque nós conseguimos expressar diretamente qual é a nossa intenção com algo ou alguém, qual o objetivo que nós queremos alcançar. E a comunicação se estabeleceu faz muito tempo, mas ela continua até hoje. E é sobre base de comunicação que nós vamos falar hoje. Como esse treinamento é focado para redes sociais, eu não vou falar para você sobre sites, eu não vou falar sobre cartas, eu não vou falar sobre outros meios de comunicação como a televisão, rádio e etc. O foco disso daqui, o foco do que a gente vai ensinar para vocês é YouTube, Instagram, Facebook, um pouquinho de Pinterest, que é importante também e ajuda muito. Base de comunicação real, não tô falando de comunicação de fala. A comunicação é algo extremamente simples, é algo extremamente direto. Você quer algo, você pede algo. Você quer alcançar algo, você monta uma estratégia para chegar naquilo. Tem coisas que a gente procura que não são tão fáceis de conseguir quanto coisas que você pode comprar ou você pode simplesmente encontrar na rua. E quando a gente fala sobre Jesus, nós estamos falando sobre espalhar a palavra, espalhar as boas novas do Evangelho e mostrar o que Jesus tem de bom para as pessoas à nossa volta. E eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele foi o maior influenciador da história. Jesus foi um homem que, usando o meio da influência e da comunicação, mudou o mundo que nós vivemos hoje. Tanto que o mundo se data de antes e depois de Cristo. E por que a comunicação é tão importante assim? Porque ela estabelece a história. Se não existissem meios de comunicação da época em que Jesus viveu, nós não saberíamos o que aconteceu. E por que nós precisamos tanto investir nas mídias sociais, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, não só redes sociais de igrejas? Porque nós precisamos dar esse contexto histórico, não só como investimento a curto prazo. O seu Reels, o seu Instagram, o seu canal do YouTube, ele não vai flopar. Não sei se você já percebeu, mas dias atrás o Orkut voltou. Mas não voltou completamente, porque o Orkut, se eu não me engano, era do Google. Então você não pode ver as coisas que você postou. E todo mundo que fala do Orkut já chega a regalar o olho, porque foi uma época de ouro da internet. E foi uma época que todo mundo gosta de lembrar. Ninguém quer ver suas fotos do Orkut, porque é vergonhoso. É triste quando você vê a sua timeline do Orkut. Mas é muito legal de lembrar que essa fase já passou. Faz mais ou menos 10 anos que o Orkut foi embora. E se você tinha Orkut, hoje em dia você sabe que é a nostalgia de ver esse aplicativo e essa rede social voltando, mesmo que não seja rede social autorizada e oficial. A cultura, ela se marca de antes do Orkut e depois do Orkut, porque foi a rede social precursora de tudo. E mesmo assim, vamos falar de coisa que tá rolando até hoje, o seu Facebook. Eu tenho certeza que você já usou muito mais Facebook do que hoje. E quando se fala de Facebook, você lembra da época que era legal usar o Facebook. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de pregar a palavra de Deus e de mostrar o Evangelho e as boas novas para as pessoas, é disso que eu tô falando.
Você tá gerando um conteúdo eterno. Só que não é uma piadinha, não é uma coisa engraçada, pode ser também, mas é uma coisa que tem o poder de mudar a vida de pessoas. Sem mais delongas. E sem mais delongas, eu quero conversar com vocês sobre o que eu chamo de rede de conteúdo. O que é a rede de conteúdo? Eu tenho plena certeza de que você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem o seu Facebook, a sua continha no Google, você tem a sua conta no Instagram, provavelmente você tem TikTok, porque hoje em dia tá virando uma rede bem grande. Inclusive tem outra rede aí vindo que eu acho que vai desbancar o TikTok. Eu espero, tô torcendo pra isso. Tenho um pouquinho de medo que eu baixei a rede hoje e eu fui ver. É da hora? É. Baixem. Só espera um pouquinho que tá cheio de coisa ruim ainda. Nós tem que chegar em peso lá, gente. Tem que botar crente nos aplicativos de só de dancinha. Baixa lá, pô. Baixa lá. Inclusive segue lá. O que eu quero dizer com você ter todas essas redes sociais é que quando você vai criar conteúdo para alguma coisa, você tem que entender que a estratégia ela não se mantém para todas as redes sociais. Se você tá criando conteúdo pro YouTube, você precisa manjar de SEO de YouTube. SEO não, SEO. SEO, vocês entenderam? Você precisa entender disso porque é uma ferramenta que faz a plataforma girar. Você precisa saber as melhores tags para o seu conteúdo, você precisa estudar e correr mais atrás disso. Conteúdo para o Instagram, você vai precisar de frequência, você vai precisar saber montar um bom planejamento, montar uma matriz, uma planilha de conteúdo que vai ser melhor distribuída e uma coisa que não vai ser só jogada ao vento, mas que você vai poder usar para promover melhor o nome de Jesus. E essa é a intenção desse treinamento. Se você é como eu e você é um pouquinho guloso, você quer criar conteúdo para todas essas redes, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, porque infelizmente eu tô em tudo isso e dá muito trabalho, mas vale a pena. Estamos colhendo os frutos aí, daqui a um tempo eu creio que vai ter muito mais. Você vai precisar separar a ordem de prioridade das suas redes. Por exemplo, eu trabalho com o Instagram. O Instagram é minha rede prioritária. É a minha primeira rede, é o que eu mais uso, é o que eu mais vejo todos os dias. Não é à toa que eu não tenho tanta ênfase, eu não tenho tanta autoridade para te ensinar algo sobre o TikTok, a não ser a base de comunicação, que é o que a gente está falando hoje. Mas o Instagram é a rede que eu me especializo, é a rede que eu posso te falar como funciona e como você pode usar. E como você pode usar para ter cada vez mais resultados. Então anota aí, você também precisa ter isso muito bem fixado na sua cabeça. A minha primeira prioridade é qual rede social? Nós vamos ter 3 níveis de prioridade. Vou dar um exemplo no meu caso. Eu crio conteúdo para o Facebook, Instagram, YouTube e TikTok e Pinterest. Acho que é isso. Thriller agora. Segue. Aproveita o gancho. E qual a ordem de prioridade das minhas redes sociais? Prioridade 1, Instagram. Prioridade 2, YouTube, Pinterest, TikTok. Prioridade 3, Facebook. Você pode colocar até 3 redes sociais em prioridade 2, mas nunca coloca mais de uma rede como prioridade 1. Você precisa ter o seu carro-chefe. Você precisa ter o lugar onde você vai investir mais o seu tempo. Não adianta, mas não tanto. Você pode ter muito bem, ter poucos seguidores em cada uma das plataformas, mas se você tem um bom alcance em uma delas, você vai conseguir distribuir melhor os seus seguidores entre elas. Então, foca em uma plataforma. Por exemplo, agora nós estamos aqui no YouTube, só que isso é um período. Eu vou postar 3 vídeos por semana, mas não sempre. Eu não vou fazer isso direto, eu não vou fazer isso todas as semanas. A não ser que o AdSense venha em peso e eu comece a ganhar muita moeda. Mas fora isso, o meu foco vai continuar sendo o Instagram. O cenário cristão é o cenário mais fácil de compartilhar. Se você trabalha com SM, você sabe que é extremamente difícil vender um produto, extremamente difícil vender um curso, vender uma pessoa. Por quê? Porque as pessoas, elas estão interessadas em pessoas. Eu sei que eu não tive tanta retenção com esse treinamento, porque as pessoas veem um banner de um lançamento e já pensam um curso, Hotmart, Buzz, e aí vai, e ninguém quer ver aquilo. Mas quando a gente fala de um público cristão, a gente tem algo em comum que as outras comunidades não têm. Se você é cristão, você segue Jesus. Se você é cristão, você segue Jesus. Se você é cristão, você segue Jesus. E é muito mais fácil de compartilhar e criar conteúdo com pessoas que compartilham do que você ama. E assim, gente, Jesus, pra quem é cristão, eu e o Rafa estamos gravando isso daqui, sabe que não é só uma escolha, mano. Quando você ama Jesus, não tem como você chegar num lugar e não falar dele.
mosquito. Então use isso ao seu favor para comunicar com o público cristão, seja você líder de mídia ou seja você uma pessoa que está interessada em criar conteúdo cristão, sempre priorize esse link de Jesus entre vocês. Então, essa primeira aula é mais uma introdução, é mais para te deixar ciente do que a gente vai falar aqui. Se você não sabe qual é a nossa programação, eu vou deixar passando aqui enquanto eu vou falando. O nosso treinamento vai ser dividido em 4 módulos. O primeiro deles é comunicando a palavra. Nesse módulo, nós já tivemos a primeira aula hoje. A segunda aula vai ser sobre cultura do reino. A terceira aula vai ser sobre público-alvo. E a quarta aula vai ser sobre responsabilidade. No segundo módulo, nós vamos falar sobre redes sociais acesas e como o público cristão pode ter influência e mostrar Jesus usando estratégia cada vez mais através da internet. Nós vamos ter 3 aulas nesse módulo: Jesus e as redes, estratégia de distribuição e evangelismo online. Possível, dá pra fazer, maravilhoso. Jesus te dá essa ferramenta, invista. Terceiro, arte intencional. Meus amigos, pra quem não sabe, eu sou designer, eu trabalho com isso vai fazer 2 anos e eu vou dar um curso um pouquinho breve, mas vai ajudar muito você acerca de design e criação de conteúdo e vídeo, principalmente. Nós vamos falar sobre fotografia, sobre vídeo e sobre design para evangelismo. E você que tá triste aí porque não tem um computador para usar o Photoshop, fique em paz. Eu me recuso a usar o Canva, mas vou te mostrar aplicativos que dá para você usar no celular. E edição de vídeo também, principalmente, porque editar pelo computador é dificinho, mas hoje em dia tem aplicativos para celular que eu queria que existisse para computador. Provavelmente eu abandonaria o Premiere se existisse o CapCut para PC, mas enquanto não existe, eu continuo sendo refém da Adobe. Quarto módulo, criando com Jesus. O último módulo e, na minha opinião, o módulo mais da hora e mais importante de todos os módulos. Nós vamos falar sobre referências e sobre vida criativa, sobre como você pode usar a criatividade que Jesus te deu para falar cada vez melhor dele. Ao todo, nós vamos ter 14 aulas e por semana nós vamos postar 3 aulas nesse mesmo canal dessa mesma pessoa que vos fala. Se você ainda não ouviu a live do Blackout, que a gente tava falando lá no Instagram, volta no meu Instagram, vai assistir a live do GTV para você entender, porque ela é a introdução para todo esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês. E por favor, o reino de Deus não precisa da sua ajuda, mas as pessoas à sua volta sim. Então, por favor, então vamos nos esforçar para poder criar conteúdo de valor e expor cada vez mais o Salvador das nossas vidas, para que mais pessoas sejam alcançadas e mais vidas sejam mudadas. Hoje é quinta, então amanhã provavelmente não vai ter aula. Na segunda-feira, nós começamos a nossa segunda aula do primeiro módulo. E nós vamos falar sobre cultura do reino. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que está escrito no livro Reino de Ponta Cabeça. E desde já, antes de começar essa aula, eu indico para você, compre esse livro. Se você quer entender um pouquinho mais da história da igreja e a influência que a igreja tem no mundo, é de suma importância que você compre esse livro. Se você não quiser comprar, não vou falar para você procurar PDF, porque é pirataria, seu sem vergonha. Se você não quiser comprar, passa à vontade, junta dinheiro e compra um dia, tá bom? Vale a pena, vai te ajudar muito. Em nome de Jesus. E é isso, gente, por hoje é só. Espero vocês na segunda-feira que vem. Bebam água, amem Jesus e abracem seus idosos. Eu fico por aqui, amo vocês, criem como Jesus. Até mais. Tamo junto. Aê!